Segunda-feira, dia 16 de janeiro. Seja muito bem-vindo, um abençoado início de semana a você, que a graça de Deus possa te acompanhar. Queremos começar ouvindo o Santo Evangelho, queremos que a palavra de Jesus seja a luz a nos guiar ao longo dessa semana. Evangelho de hoje, Marcos, capítulo 2, versículos do 18 ao 22. Já deixa aí seu joinha, isso ajuda que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Faça a sua inscrição aqui no canal, você que ainda não é inscrito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta mais uma vez esse embate entre Jesus e os fariseus, que querem pegar Jesus numa cilada com relação ao jejum, como se jejum não fosse respeitado por Jesus e pelos seus discípulos, mas a resposta de Jesus, se apresentando como o esposo, como o noivo de uma festa de casamento, expressa muito a alegria da presença de Jesus. E ouvindo esse evangelho, eu me recordo de uma palavra que o Papa Francisco disse no sepultamento do Papa Bento XVI na última semana, em que o Papa Francisco se referia ao Papa emérito como um amigo do esposo, um amigo do noivo. E, de fato, olhando a vida do Papa Bento XVI, olhando os últimos anos depois da renúncia, nós percebemos alguém completamente apaixonado por Jesus e alguém que permaneceu fiel ao esposo, ao noivo. E esse precisa ser o objetivo da nossa vida, mesmo não sendo Papa, mesmo talvez não tendo sido ordenado, mas cada um na nossa vida espiritual precisamos entender isso. Jesus precisa ser o nosso melhor amigo. Nós precisamos contar sempre e estar sempre na presença, partilhar a nossa vida e viver a alegria que é a presença do esposo. Jesus, ele traz aquele vinho novo. Jesus traz o seu amor e a sua misericórdia. Por isso, viver a amizade com Jesus é algo que dá sentido à nossa vida. Viver a nossa fé, a nossa vida espiritual nesse aspecto, sob essa perspectiva, amizade com Jesus. Infelizmente, muitas vezes eu percebo que as pessoas olham a relação com Deus como uma obrigação, como um fardo, como um peso, que eu faço aquilo para não ir para o inferno. E esta é uma visão tão triste, porque Deus nos dá tanto. Deus nos proporciona a alegria mais profunda e às vezes nós não entendemos qual deve ser a nossa relação com Ele. Então que
hoje você possa desse evangelho guardar isso. A amizade com o noivo. Os amigos do noivo não podem fazer jejum porque participam da alegria. Sim, nós temos os nossos momentos de jejum, fazemos a penitência, sabemos o quanto isso é importante também na nossa vida espiritual. Mas a questão da alegria que vem da amizade, da proximidade, de perceber que Jesus faz parte da nossa vida e que nós partilhamos a vida com Ele. Que o Senhor nos ajude a viver essa amizade, essa intimidade com o noivo da humanidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre sua família, sobre esta semana, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Te recordo que todas as noites eu rezo com você a oração da noite. Aqui no canal, a partir das 20 horas, você pode também encerrar o seu dia na presença de Deus com a nossa oração da noite. E amanhã nos vemos para mais um Evangelho. Fique com Deus.